e agora no Fórum Mundial da Água, acredito que todos os debates que eu travei aqui a respeito da preservação das nascentes, dos rios afluentes ou tributários, calha principal de rios, está sendo confirmado agora. É um equívoco se pensar que vai se resolver a segurança hídrica fazendo-se apenas barragens. É um grande equívoco que foi mostrado agora. Só vai se resolver no momento em que os governos, nível federal, estadual, municipal, entender que tem que se replantar todas as árvores que foram destruídas nas nascentes, nos afluentes, na calha principal dos rios. Essa é uma grande realidade. Não adianta fazer barragens se não vai haver produção de água para suprimento da barragem. Agora mesmo, na questão do Rio São Francisco, nunca choveu tanto no Alto São Francisco e no Médio São Francisco, inclusive na área do oeste da Bahia, como agora na transição do ano de 2017 e 2018. Nunca choveu tanto. Foram chuvas superiores a 1.500 milímetros, 1.400 milímetros. Choveu bastante. Pois bem, os rios tributários do Rio São Francisco, desde do Alto São Francisco, lá em São Roque de Minas, onde ele nasce, na Serra da Canastra, a barragem de Três Marias. A barragem de Três Marias fica no município de São Gonçalo do Abaeté, a barragem de Três Marias, uma barragem grande. Depois de muita chuva, ela está hoje apenas com 42% do volume útil. Se não tivesse com assoreamento, se os mineiros não tivessem desmatado as margens dos rios, que levam as águas para a barragem, nós estaríamos hoje com 80% do volume útil de Três Marias. Sobradinho, na Bahia, está hoje com 28%. Mas se o Velho Chico não tivesse com sua calha principal completamente assoreada, obstruída por areia, por argila e por barro, e também os seus principais afluentes na Bahia, o Rio Grande, o Rio Corrente e o Rio Carinhanha, não tivesse da mesma forma, ao contrário de 28% de volume útil em Sobradinho, teríamos hoje em torno de 55% de volume útil. Eu vou fazer só imagem figurada, Vossa Excelência sabe que eu sou médico, sou cirurgião, não sou cardiologista, mas fui professor da Federal na Bahia há muitos anos. Vou fazer só imagem figurada. Digamos que o coração, nosso coração, seja a barragem. E as artérias que levam o sangue para o coração sejam os rios, os canais, os afluentes. Essas artérias que levam o sangue para o coração estão obstruídas. Todas elas obstruídas, ou semi-obstruídas, como é o caso do Rio do Brasil e, sobretudo, do Velho Chico. Adianta eu pegar o paciente, levar a uma sala e fazer transfusão de sangue para ele? O sangue não vai chegar no coração, porque as artérias estão semi-obstruídas. É o caso do Velho Chico. Ele está nessa situação. Tem bancos de areia, senador, com mais de 9 quilômetros de extensão. A calha principal do Rio São Francisco, nos seus piores momentos, quando ele era sadio, estava vivo, viscoso, limpo, com as suas matas ciliares preservadas, tanto na calha como nos afluentes, o menor calado, ou seja, a menor profundidade, na pior seca que pudesse existir, era em torno de 3 metros de profundidade. Hoje, o maior calado, na maior enchente, é 3 metros de profundidade, porque ele está recebendo por ano 28 milhões de toneladas de areia, de argila e de barro. A senadora Regina Souza tem total razão quando toca nesse assunto. Os maiores crimes que podem acontecer para o futuro da humanidade será o crime de desmatar para faltar água para os seus filhos e seus netos, meus também. E vai faltar, sabe por quê? Porque o consumo tem aumentado nos últimos 40 anos, tem dobrado o consumo. Consumo humano, não é muito, consumo animal, consumo industrial, para irrigação é muito e para a geração de energia. Eu lhe pergunto, qual é o elemento que Deus deixou na natureza para substituir a água? Absolutamente nenhum. Petróleo não é problema, tem etanol, tem biomassa, tem
a energia solar, a energia eólica no meu estado está avançando muito. Então, muitos sucedâneos do petróleo, mas da água não. E a água está acabando no planeta. O Brasil tem 13% da água doce do mundo, mas o desmatamento da Mata Atlântica na Bahia e descendo até Espírito Santo foi muito grande. Agora está começando um replantio através das pessoas e dos moradores da localidade. A Mata Atlântica pode caminhar com a matança das árvores, a mesma coisa. Eu poderia dizer a Vossa Excelência, aos senhores senadores e senadoras, que derrubar, cortar uma árvore com o serrotão ou com a serrilha, o que for, na beira de um rio, podia ser considerado um crime contra a humanidade, porque só haverá condição de alimentação do aquífero enquanto existir árvores nas nascentes e na beira dos rios. Fora disso, a chuva vem, leva a água para dentro dos rios, dos riachos, dos afluentes, e vem com isso o assoreamento. Eu só toquei nesse assunto, porque eu acho que o futuro da humanidade, e não há país no mundo mais irresponsável com as águas, com os rios, do que o Brasil. Não há país, isso aí é coisa que vem de longo tempo. O Rio São Francisco mesmo vem sendo atacado há mais de 50 anos. A transposição é uma necessidade para o Nordeste, tanto é que hoje todos os reservatórios do Nordeste, em média, tem 14%. O açude do Castanhão, que foi construído no Ceará pelo senador Tássio Elissário, está com 8% de volume útil. Então, os outros estão na mesma situação. A gravidade, a questão do Nordeste é muito grande. Nunca fui contra a transposição. Agora, não revitalizar o Rio São Francisco, que é o único manancial que pode sustentar o Nordeste, depois disso só o mar, só a dessalinização, é um crime contra o Nordeste brasileiro, da mesma forma que é o Rio Parnaíba, lá no Piauí, na terra da senadora Regina, que também sofre dos mesmos problemas, dos mesmos ataques àqueles que tiram do rio o sustento para matar o rio. Ao contrário, deveria salvar o rio para depois tirar o sustento. Quem mais tem a noção de preservação são aqueles nativos que conhecem e têm uma estrutura que levam com seriedade isso. O senhor me concede uma parte, por favor? Pois não, senador. Senador, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência e dizer que o Estado de Sergipe, através do ex-governador João Alves, esposo da nossa senadora Maria do Carmo Alves, lançou um livro de salvar o Rio São Francisco, revitalizando o rio, revitalizando as nascentes, revitalizando o primeiro rio, para depois fazer a transposição. Inclusive, foi matéria de um livro publicado pelo governador na época, a respeito dessa situação. O Brasil, o senhor tem razão, é um dos países mais irresponsáveis do trato de água. Nós estamos na iminência de ficar sem água graças à ignorância do povo brasileiro. E nós, parlamentares, ocupando essa tribuna, temos que levar ao povo esta preocupação, que é a preocupação de todos os brasileiros. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e eu me somo a Vossa Excelência na tarde de hoje. Eu agradeço, senador, o senhor é um defensor do seu estado de Sergipe, assim como o ex-governador João Alves, que eu conheço muito, conheço o livro, li o livro. Realmente ele tocou no assunto há muito tempo atrás, já há muito tempo atrás, que ele fez uma previsão, foi uma premonição do que iria acontecer com o Rio São Francisco, em toda a sua extensão. Vossa Excelência sabe, como eu sei, que hoje o mar já entra a quase 10, 12 quilômetros invadindo o Rio São Francisco. Esse é o primeiro sintoma da morte de um grande rio, quando o rio perde sua força e o mar entra 10, 12 quilômetros, e é uma situação quase que irreversível. Hoje mesmo, na barragem de Sobradinho, o volume médio de afluência, ou seja, o volume que está entrando de água no Sobradinho, é em torno de 1.680 metros cúbicos por segundo. E está saltando em torno de 600 metros cúbicos por segundo para Itaparica. Ou seja, está segurando para esse período de estiagem. Porque da agora em diante não chove mais, nem em nenhuma área do Rio São Francisco. Agora é estiagem
e chuvas só virão lá para outubro, novembro. Vamos ter um período aí de 5, 6 meses só de consumo de água e não de aporte de água. Então, nós não vamos ter praticamente vazão afluente nenhuma depois agora de abril e maio em diante. Só defluente, só soltando água para Itaparica, para Paulo Afonso 1, 2 e 3, Miroróis, no Miroróis não, Xingó e essas barragens todas que têm as suas hidrelétricas. Portanto, eu incorporo e faço aqui um destaque importante ao trabalho do ex-governador João Alves e cumprimentar a sua esposa também, que está aqui conosco. Somos nordestinos, entendemos que a água é fundamental para o Nordeste e só tem esse ente que Deus deixou, o Rio São Francisco. Fora dele, absolutamente, não vamos ter nenhuma condição. O estado da Paraíba, por exemplo, é um estado que tem um potencial menor do Nordeste. Uma pessoa, um ser humano, necessita, para suas necessidades mínimas, de em torno de 900 metros cúbicos de água per capita ano. A Paraíba tem 300, 400. Não tem água nem de superfície, nem tem também aquífero para tirar água. Como também é uma parte do Rio Grande do Norte, um agreste de Pernambuco, o semiárido da Bahia. Então, São Francisco é a única solução. Agora, eu vejo se aplicar, jogar tantos recursos fora. Quanto se gastou em publicidade esses anos todos, de bilhões de reais, milhões de reais, quanto se desviou da Petrobras e não se colocou. O Rio São Francisco tem um projeto dele para resolver a solução. Para isso, é necessário um investimento anual de R$1 bilhão durante 10 anos para resolver a situação do Rio São Francisco. Já se gastou, já se investiu 12 bi na transposição, 12 bi, e não se aplicou praticamente, absolutamente nada, lá de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, onde ele nasce, até a sua foz lá no Atlântico. E na margem direita do Rio São Francisco, em Minas, um dos principais afluentes secou em 2016, o rio Jiquitaí, e na margem direita, na Bahia, todos os seus afluentes secaram. São caminho de areia hoje. Não estava jogando mais água no Rio São Francisco, o Rio Paramirim, na Bahia, o Rio Santo Onofre, o Rio Paulista, o Rio Itaguaçu e o Rio Jacaré. Todos eles são apenas lembranças de um passado em que o homem, por falta de consciência, desmatou criminosamente as margens e as nascentes desses rios, e hoje eles são caminho de areia para se ter uma lembrança triste e magoada do passado. Eu falo isso com o sentimento de quem nasceu no interior da Bahia, enfrentou a seca desde criança. Eu nasci no semiárido, no interior, meu pai é agricultor, limpando cacimba, dando água ao gado, aos animais, com muita dificuldade, e vi como se referiu aqui a Regina, bebendo água de cacimba, parecia um refrigerante tão escuro que era, não tinha condição, e o povo nordestino hoje ainda pode passar por isso, se não houver a revitalização do Rio São Francisco. A transposição depende da revitalização. O presidente Lula iniciou essa transposição como uma coisa de emergência, foi bom que tivesse feito, mas deveria ter seguimento com a presidente Dilma, a atual presidente, a revitalização do Rio São Francisco, até porque não é só o desmatamento e a diminuição da produção de água, é também as cidades ribeirinhas ao Rio São Francisco que estão jogando esgoto in natura dentro do Rio São Francisco. A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, está jogando dentro do Rio São Francisco ainda 30% do seu esgoto, como estão todas as outras quase cidades próximas ao Rio São Francisco, fazendo a mesma coisa. Isso é um crime contra, talvez, o Rio da Integração. Engenharia não fazia o Rio São Francisco. É o único rio, senador Dario Berri, que corre ao contrário no Brasil. Ele sai lá do sul para ir para o Nordeste. É o único. E é uma coisa interessante que esse rio, quando ele desce da Serra de Minas, Vossa Excelência sabe que o estado de Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Tem água demais, né? Muitos, são os afluentes todos, tanto é que o Rio São Francisco, 75% dele é formado em Minas. Pois bem, esse é o único rio que corre ao contrário. Quando ele chega na Bahia, ali no Cerrado da Bahia, a inclinação dele é a menor inclinação de todos os rios brasileiros do mundo, o Rio São Francisco.
a inclinação por quilômetro é de 6 centímetros. Você olha para ele, parece que ele está parado, mas não está parado. É 6 centímetros por quilômetro. É a menor inclinação de rio quando chega no Cerrado e até desaguar lá no Atlântico. É uma coisa que só Deus poderia fazer em favor do Nordeste, e o homem está com a sua mão, com o seu machado, com o seu serrote, desmatando as margens e provocando o chamado assoreamento dos afluentes e da calha principal, além da erosão e da contaminação pelo esgoto. Tanto eu até me dirigi, ia falar aqui sobre um projeto. Esse projeto é importante, porque é um projeto de segurança, mas quando fala em água, e eu já passei sede, sei o que é isso, a dificuldade é muito grande, né? Nós todos do Nordeste temos dificuldade de carregar a lata d'água na cabeça, no lombo do jegue, para levar para lá no carote. Não era assim, senadora? Botaram o carote lá no jumentinho, nosso irmão, como chamava Luiz Gonzaga, o jumento é nosso irmão, é aquele que conduz o carote em cima da cangalha, bota o bacheiro por baixo, sai puxando a água, chega em casa, a mãe ferve a água para não pegar aquela quantidade enorme de poluição que às vezes existe. Então, eu ia falar sobre outra coisa, não sei se eu tenho tempo para isso, mas eu não posso deixar de falar sobre água quando eu vejo que o homem está destruindo o principal manancial do Nordeste brasileiro, como escreveu com tanta propriedade o governador João Alves, lá do estado do Sergipe, nosso estado irmão, e os nossos senadores todos também defendem com muita propriedade. Mas Senador Otto Alencar, eu acho que a concordância que eu conceda pelo menos mais alguns minutos para você. Mas eu estou até sem querer sair para o outro tema, que é um tema de segurança pública, e pode o meu querido e senador Paulo Paim, por quem eu tenho assim, uma admiração muito grande, me espelho muito no comportamento dele, ético e correto. Ele ali, o nosso gaúcho, né, está me olhando, acho que ele quer falar. Vossa Excelência deseja falar, usar a palavra? Eu quero continuar ouvindo Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando está na tribuna, sempre dá uma aula de conhecimento, como deu agora. Eu nunca tinha imaginado que, no caso da Bahia, o rio, né, é 6 centímetros de inclinação por quilômetro. É quase um rio parado, Então, ouvir Vossa Excelência sempre é uma aula, quero continuar ouvindo. Porque ele é o único rio que corre ao contrário no Brasil. Ele sai lá digamos que sai do sul para ir para o Nordeste. Não tem outro. Só Deus fazia uma coisa dessa natureza. Nenhum homem não faria jamais. A transposição está sendo feita, mas deixa muito a desejar do que fez a mão de Deus para ajudar o Nordeste brasileiro. Muito bem, senador Otto Alencar. Como a primeira parte de você não foi um pronunciamento, foi uma aula, né? Vamos conceder o tempo para Vossa Excelência agora para o seu pronunciamento. Pois é, coisa também. Seria, então, Vossa Excelência tem a palavra. Interessa a Vossa Excelência, senador Dario, a todos nós que estamos aqui, que é a questão que hoje aflige muito os municípios e até as capitais do Brasil. Eu, preocupado com essa quantidade de uso de explosivos, de arma de fogo pesada, de dinamite, para a explosão de bancos no interior do Brasil, e no meu estado é uma coisa que tem alguma frequência, embora o secretário, o governador Rui Costa tenha preocupado muito com isso, em fazer o serviço de inteligência para evitar a explosão dos bancos. Eu, preocupado com isso, fui olhar no Código Penal. Pois bem, qualquer grupo de bandidos que cheguem numa cidade, aterrorizem uma cidade, vai à explosão de um banco, hoje, como está hoje a lei, se eles forem presos, eles vão de 2 a 8 anos de prisão. Pega 2 anos, vai para casa na mesma hora, prisão domiciliar, consegue, porque vai no banco e leva o dinheiro, pode contratar um advogado para responder em liberdade. Então, preocupado com isso, eu fiz um projeto, o PLS 149/2015, ainda no ano de 2015, para aumentar em 2/3 essa pena. Então, a pena menor passaria em torno de 4 anos para 14 anos. Isso poderá inibir aquele que faz esse ato, porque é um ato de pegar e roubar o banco. Mas a explosão
numa cidade pequena, até numa cidade grande, deixa as pessoas completamente inseguras, inquietas, né? Tem quadrilhas especializadas nisso. Então, nós aprovamos aqui e, às vezes, resulta até em lesão corporal grave, em destruição de casas, destruição de imóveis, como já aconteceu em várias cidades. Esse projeto foi aprovado aqui, foi para a Câmara, e lá na Câmara dos Deputados, ele recebeu algumas emendas que resultou no substitutivo, que eu concordo plenamente, tanto é que já falei, já passei isso para o presidente da Casa, o senador Eunício Oliveira, para que ele pudesse colocar na pauta para votação e ser sancionado. Então, as alterações que foram feitas lá no artigo 1º, a pena altera, no parágrafo 4º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, que eu não tinha colocado a multa, e se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo por causa do perigo comum, ou seja, em caso de artefato análogo. No parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, multa, se a subtração for de substância explosiva ou acessórios que conjunto ou isoladamente possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. E a pena, no parágrafo 2º, a pena pode aumentar em 1/3, se a subtração for de substância explosiva ou acessórios que conjunto ou isoladamente possibilite sua fabricação ou emprego. E no parágrafo 2º-A, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego ou explosivo, artefato análogo que cause perigo comum, e o parágrafo 3º, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena aumenta, de reclusão de 7 a 18 anos e multa a ser aplicada. Segundo, em caso de morte, a pena de reclusão é de 20 a 30 anos e multa. O artigo 2º da lei, ela modifica as instituições, isso aqui que é importante, senador Paulo Paim, isso aqui é importante. Eu recebi hoje os representantes dos bancos, do FENABAN, foram lá me procurar, porque nesse projeto está colocado aqui que os bancos têm que tomar uma providência para não permitir que se vá lá, se arrombe o banco, o cofre, e leve as cédulas intactas. Se houver um dispositivo para danificar as cédulas, não vai levar. Então, esse projeto está instituindo isso. Então, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil colocarem à disposição do público caixas eletrônicos, são obrigadas a instalar equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositada no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura. Para cumprimento do disposto no caput desse artigo, as instituições financeiras poderão utilizar de qualquer tipo de tecnologia existente para inutilizar as cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos seus caixas eletrônicos, tais como tinta especial colorida, pó químico, ácidos insolventes, pirotecnia, desde que não coloque em perigo os usuários e funcionários que utilizam os caixas eletrônicos. Quinto, qualquer outra substância, desde que não coloque em perigo os usuários dos caixas eletrônicos. Parágrafo 2º, será obrigatória a instalação de placa de alerta que deverá ser afixada de forma visível no caixa eletrônico, bem como na entrada da instituição bancária que possua caixa eletrônico em seu interior, informando a existência do referido dispositivo e o seu funcionamento. Parágrafo 3º, o descumprimento do disposto acima sujeitará as instituições financeiras infratoras à penalidade prevista no artigo 7º dessa lei. Parágrafo 4º, a exigência prevista nesse artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras de maneira gradativa, atingindo-se no mínimo os seguintes percentuais a partir da entrada de vigor dessa lei. 1. Nos municípios até 50 mil habitantes, 50% em 9 meses e outros 50% em 18 meses. Ou seja, dá um prazo para a instalação, para não ser uma coisa abrupta. Eles vão ter um prazo de aplicar 50% em municípios até 50 mil habitantes, de 9 meses e depois 18 meses. No município mais de 50 mil,
habitantes até 500 mil, 100% até 24 meses. E nos municípios com mais de 500 mil habitantes, 100% até 36 meses. Ou seja, dá um prazo às agências bancárias, aos bancos, de constituírem essa tecnologia e implantarem esse sistema que vai, de uma vez por todas, resolver essa coisa que atormenta a vida do povo brasileiro hoje, que é o assalto a banco com explosivo, com mortes, com danificação das residências próximas aos bancos. Outra coisa, quando o município tem um banco só e ele é destruído, as pessoas idosas, os aposentados, as pessoas economicamente mais pobres, porque eu não chamo economicamente mais fracas, eu não chamo ninguém de pobre. Pobre é quem está envolvido aí na Lava Jato, que está com dificuldade para apresentar a justiça por falta de honra, de dignidade. Economicamente mais fraco, não tem como sair da sua cidade para uma cidade de 50 quilômetros, 100 quilômetros para pegar esse dinheiro. Sobretudo os aposentados, sabe o que acontece? Quando acontece isso, eles vão em outra cidade, na volta, com dinheiro em mão, eles são assaltados. Então, isso acontece muito no meu estado e deve acontecer também em outros estados do Brasil, não sei se Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul, ou no estado de Sergipe, acontece fatos dessa natureza. Tanto essa lei, ela veio da Câmara, como está aqui, eu espero que nós possamos aprovar imediatamente, e eu quero dizer aos que me visitaram hoje, aos representantes dos bancos, que eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com o banco, absolutamente, tenho um compromisso com o povo brasileiro, com o povo baiano, até porque se tem instituição nesse país que está muito bem e ganhando muito bem, são os bancos. O ano passado, um dos bancos do Brasil, o Banco Itaú, teve um lucro de um Bolsa Família, 25 bilhões de reais, ou mais do que isso. Portanto, tem como investir em segurança bancária para que não aconteça coisas dessa natureza. Então, esse é o apelo que eu quero fazer aqui aos senadores, ao próprio presidente Eunício Oliveira, para que nós possamos aprovar esse projeto e ele aprovado possa ser sancionado e ser lei para servir de inibição do crime contra os bancos e contra as pessoas que precisam do banco. Com a parte do nobre senador Paulo Paim. Senador Otto Alencar, eu só quero cumprimentar mais uma vez a Vossa Excelência, agora pela segunda parte, que trata da segurança. Na CDH, nós estamos fazendo um ciclo de debate sobre a segurança pública, né? Para desmistificar aquela história que direitos humanos só se preocupa com o marginal. Hoje, pela manhã, por exemplo, ouvimos soldados, sargentos da Polícia Militar, ouvimos a Polícia Civil, e um debate do mais alto nível, pessoas preparadíssimas que têm também essa visão, que nós temos que ter um olhar para todos. E falavam eles lá, hoje, inclusive, de diversas tecnologias novas para combater o crime organizado. Falaram também com a maior tranquilidade, estavam lá também pessoas mais ligadas a criança e adolescente, que o caso da morte da vereadora no Rio de Janeiro, todos nós temos que nos unir para investigar, para ajudar no debate de quem foi que matou. É isso que interessa. E não ficar um acusando o outro de forma desordenada, truculenta e desrespeitosa, né? E apontaram nessa linha que Vossa Excelência também falou, que há novos métodos, e Vossa Excelência está com um projeto na mão que vai combater o ladrão. Quando for assaltar um banco, ele vai saber que não vai levar dinheiro nenhum lá de dentro, né? Por quê? Porque Vossa Excelência já, com esse relatório, aponta o caminho. Eu queria só me somar. É o dever de todos nós estarmos nessa frente nacional em defesa da segurança pública, valorizando os policiais, militares e civis, enfim, aqueles que dão as suas vidas para defender as nossas vidas. Claro que estaremos juntos. E esse método que Vossa Excelência aqui didaticamente explicou, resolve em muito, porque quando assaltam um banco, eles atiram em quem estiver na frente. Exatamente. Matam pessoas, matam crianças, matam segurança. E, então, enfim, eu tinha que fazer uma parte só para cumprimentar a Vossa Excelência brilhante, como sempre. Obrigado. E traz esse tema ao plenário. E conte comigo no sentido de o presidente Eunício bota esse projeto
para a apreciação do plenário o mais rápido possível. Eu não, senador Paulo Paim, incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E quanto ao assassinato cruel, covarde, da vereadora Marielle no estado do Rio de Janeiro, nós todos sentimos muito. Eu creio que a repercussão desse fato no Brasil e no mundo, o mundo inteiro, porque assassinar covardemente um parlamentar, seja vereador, senador, quem quer que seja, é um fato que atinge uma comunidade como todo que ela representava. Representava uma comunidade carente, vítima no estado do Rio de Janeiro de 24 anos de assalto pelos seus governadores aos cofres públicos, todos eles ou foram presos ou estão presos, uma coisa assim que no Brasil não tem similar no Brasil. Não vejo nenhum estado que tenha similaridade com o Rio de Janeiro. Aliás, em 2016, quando eu fui relator do orçamento da defesa, o hoje comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilavô, me disse isso, que no estado do Rio de Janeiro, com as exceções, mas a maioria da cúpula que dominava o Rio, do governador, do presidente da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado, era completamente envolvida com o crime. Toda espécie de crime. E depois aconteceu, se confirmou o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Mas eu posso analisar e vejo que a Marielle deixa um exemplo de luta em favor dos menos favorecidos. Os romanos diziam que uma pessoa que tem uma história bonita não morre. Ela deixa de viver por um tempo. Ela cessa de viver por um tempo, mas a figura, a imagem, a história permanece na consciência de todos aqueles que ela representava. Então, portanto, aqui o meu sentimento por isso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Vai chegando ali o senador Lindenberg Farias, que também é outro defensor das pessoas que precisam, necessitam das atividades sociais do governo. Muito obrigado pela tolerância, senador Dario Berg.